dia, pessoal. Estamos aguardando aí para dar início a mais uma live dessa série de lives que está sendo apresentada aqui pela AMTU. As pessoas estão entrando, né? Pantanal Transportes. Damos só mais um momento. Opa, agora estamos prontos aí. Doutora Cíntia, tá ok? Tudo ok, doutora Cíntia? Tudo certo por aqui. Opa, ok, então vamos dar início. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os trabalhadores, em especial os trabalhadores de transporte coletivo de Cuiabá e Vargem Grande. Bom dia aos nossos clientes, passageiros e a todos que estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Eu sou José Carlos Cigarini Lopes, sou engenheiro de segurança do trabalho e atuo na empresa Integração Transportes. E hoje estou aqui representando a Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos, dando prosseguimento ao ciclo de lives sobre os cuidados que os trabalhadores têm que ter com relação à saúde mediante a pandemia do Covid-19. Bom, pessoal, esse ciclo de lives ele é uma parceria entre a Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos e o SESC-SENAT, e tem por objetivo levar o conhecimento a vocês sobre a saúde, né? Um conhecimento de forma simples e contextualizada. E já passamos por dois ciclos, né? Duas palestras. A primeira foi sobre a saúde mental e a segunda sobre a saúde bucal, que foi na sexta-feira passada. Ambas contaram com profissionais especialistas da área pertencente ao quadro do SESC-SENAT. Bom, e hoje estaremos abordando sobre a saúde alimentar. Para isso, teremos como participante a nossa especialista em alimentação, doutora Cíntia Duarte, que é nutricionista integrante do quadro do SESC-SENAT. Ela irá nos detalhar de forma simples sobre as principais dúvidas existentes em relação aos hábitos alimentares que os trabalhadores têm nesse momento de pandemia. Bom dia, doutora Cíntia. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco. Gostaria que você se apresentasse para que a gente possa já começar a detalhar sobre essas dúvidas que os trabalhadores têm. Bom dia a todos, bom dia José Carlos. Meu nome é Cíntia, sou nutricionista do SESC-SENAT da unidade de Cuiabá. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouco do meu conhecimento para todos vocês. Essa parceria super bacana entre a MTU, o STU e o SESC-SENAT, que proporcionou essas lives. A primeira foi sobre a saúde mental com a doutora Cristina, a segunda sobre saúde bucal com o José Eduardo, e hoje eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, sobre a alimentação, né, nessa época de pandemia. Muitas dúvidas, né, muitos mitos também. E eu queria aproveitar o momento para parabenizar os nossos motoristas, né, esses heróis do transporte urbano, que foi comemorado o dia deles no último dia 25 de julho. Parabéns para vocês que estão na linha de frente e todos os profissionais que atuam na área na área do transporte urbano. Tá? Eu vou evitar falar muitos termos técnicos. Vou falar o mais fácil possível para poder facilitar o entendimento de vocês, que esse é o objetivo, que vocês saiam dessa live com as coisas bem entendidas e para poder repassar para outras pessoas também que não tiveram oportunidade de assistir. Ok, doutora. Bom, então vamos dar início aí, né? O primeiro questionamento que temos é como que deve ser essa alimentação nossa em tempos de pandemia, né? Isso as pessoas perguntam muito se existem alimentos e produtos que podem combater o Covid-19.
Bom, José Carlos, primeira coisa é falar assim que não existe nenhum tipo de milagre, não existe nenhum alimento mágico, não existe nenhum suco, nenhum chá, shots especiais, nenhum tipo de fruta, de hortaliça que combata o coronavírus. E até o momento também nenhuma medicação, nenhuma vacina, né? Então, assim, o que a gente pode fazer nesse período? É se alimentar bem para manter o nosso organismo funcionando adequadamente, principalmente nosso sistema imunológico, para que, se você tiver contato com o vírus, você desenvolvendo a doença ou não, o seu corpo consiga trabalhar de forma adequada, tá? Para te defender, tanto se você tiver contato, como se você desenvolver a doença, tá? Então, assim, como se alimentar bem? Os pratos têm que ser mais variados possíveis. Quanto mais colorido, melhor. Por quê? Só porque colorido é bonito? Não, não é só por isso. Porque quanto mais colorido, quer dizer que você está ingerindo alimentos de vários tipos diferentes. Cada cor do alimento quer dizer que ele tem um tipo de mineral, de vitamina diferente. Por exemplo, eu trouxe até umas coisas aqui para a gente poder ilustrar. Os alimentos de cor vermelho, como tomate, melancia, o morango, beterraba, são alimentos ricos em licopeno, que protegem contra câncer de próstata. Então, é muito importante os homens consumirem alimentos de cor vermelho, né? Alimentos verde escuro, como couve, almeirão, brócolis, são alimentos ricos em ferro, que protege da gente de ter uma anemia ferropriva, que é o que a gente não quer ter nesse momento, deficiência de ferro, né? Assim como alimentos de cor amarelo, como banana, alaranjado, como mamão, tá? Então, assim, é importante a gente variar devido a isso. Quanto mais cores diferentes, mais vitaminas e minerais diferentes eu vou ingerir, tá? Então, assim, uma alimentação rica em fibras, água é muito importante, porque o nosso corpo não funciona sem água, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso não funciona sem água. Então, isso é que é importante. A alimentação hoje é sinônimo de saúde, tá? Na verdade, sempre foi, só que o nosso organismo funcione bem, principalmente nesse período. Uhum. Tudo certo? Opa, tudo ok. Ah, Bom, ok, né? Muito bom essas dicas, né, para esse questionamento. Agora, o segundo questionamento do pessoal é como as pessoas estão ficando muito em casa, né? Para não se expor ao vírus, né, essa parte do coronavírus, muitas famílias têm preferido comprar alimentos industrializados, que duram mais tempo na despesa e são mais práticos. Mas eles fazem mal à saúde? O que seria isso? Realmente fazem mal ou não? olha, realmente, nesse período, as pessoas estão consumindo mais os alimentos processados, né, industrializados, que duram mais tempo na despensa, na geladeira, né? Qual que é o problema? Não tem problema consumir esse tipo de alimento. O problema é consumir em excesso esse tipo de alimento. Mas por quê? E quais são esses alimentos, né? Esses alimentos processados são aqueles que a gente encontra como biscoitos recheados, as pizzas, né? Batata frita que já estão prontas, a gente chega em casa só coloca na gordura, né? Às vezes alguns doces. Esses alimentos, para durarem tanto tempo na prateleira, para manter cor, sabor, até mais gostoso, é preciso ter muito corante, conservante principalmente, e você vai ingerir tudo isso. Você não está ingerindo somente um alimento gostoso. Alimentos ricos em muitos conservantes, edulcorantes, coisas que são, ao longo do tempo, com consumo excessivo, cancerígenas. Pode te trazer câncer de intestino, câncer de estômago, tá? Podem fazer com que apareça diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol alto, que é o que a gente não quer, que é o que a gente não deseja, que nesse momento você entre num grupo de risco.
tá? Então, assim, se programe, tá? Em ir ao supermercado, em comprar alimentos mais naturais possíveis, de acordo com a quantidade de pessoas que tem na casa, para não precisar ficar comprando coisas que têm uma durabilidade maior, porque você não quer sair. Não tem essa necessidade, tá? Assim, nem agora nesse período, nem em qualquer, quando voltar, né, à normalidade, tá? Então, assim, às vezes, de vez em quando, numa comemoração, não tem problema nenhum. Agora, esses tipos de alimentos não podem fazer parte da rotina, da nossa rotina, tá? De comer todo dia depois do almoço um doce, todo dia no jantar eu comer uma pizza, cachorro quente. Não, eu não posso fazer com que isso faça parte da nossa rotina, tá bom? Correto, correto. Bom, terceiro questionamento que a gente tem aqui é sobre as pessoas que estão vivenciando o isolamento social. Elas estão ficando em casa e estão beliscando mais, né? Isso é normal? O que pode fazer para controlar a minha alimentação nesse período de quarentena? Nesse período as pessoas estão com um tempo mais ocioso, né? Muitas pessoas estão mais em casa, perderam o trabalho ou diminuiu carga horária, as crianças não estão indo para a escola, às vezes atividades que você fazia diariamente não está podendo fazer mais. Então, assim, você está mais em casa, com uma ansiedade maior, porque são muitas perguntas, né? De onde que veio? Isso vai acabar? Quando? Né? Então, assim, isso deixa a gente realmente mais ansioso. E emoções e comida, a gente tem uma ligação enorme, né? A gente está ansioso, a gente come mais. Estamos nervosos, comemos mais. Tristes, comemos mais. Alegres, comemos mais, né? Então, assim, está muito ligado a isso. Só que isso pode levar a um aumento de peso, ao início de algumas doenças, como diabetes, pressão alta, obesidade. O que eu vejo hoje no consultório, né? As pessoas estão contando com 3, 4, 5 quilos a mais desde o início da pandemia, tá? E isso não é legal. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Às vezes eu acabei de almoçar, meia hora depois, já quero comer alguma coisa. Eu preciso pensar, será que realmente eu estou com fome? Eu acabei de almoçar, né? Ou será que só é uma vontade de comer? Porque geralmente não é fome, é vontade de comer. E muitas vezes até coisas específicas, né? Quero comer um macarrão, quero comer um beijinho, um brigadeiro, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em relacionar nossas emoções com a alimentação. E é importante, para poder passar esse tempo, você fazer um cronograma, né? Hoje eu vou às 2 horas ver um filme, 4 horas vou arrumar meu guarda-roupa, né? Tal hora eu vou fazer uma alimentação. Porque se você ficar em casa com tempo ocioso, você vai todo momento abrir a geladeira, tá? Para comer coisas que você não deveria comer, às vezes fazer preparações que você não deveria fazer. Mas eu estou vendo uma coisa positiva também nesse período, né? As pessoas estão preparando, buscando receitas na internet, né? De receitas fáceis e saudáveis também. Então, assim, se você quiser fazer coisas diferentes, aprender novas receitas, busque também que tem receitas baratas, que são saudáveis, que dá para fazer nesse período, né? Que vai ser uma alimentação boa e que vai ajudar a passar seu tempo também. Correto. É só a gente se organizar, né? Que dá Isso. De forma adequada e com saúde, né? Bom, outro questionamento, né? É o cuidado da saúde dos bebês. Tem uma dúvida muito grande sobre isso. Esse cuidado durante o período da pandemia. O leite materno, ele pode contaminar o bebê com o coronavírus? Olha, é um assunto importante, né? Porque muitas mães estão amamentando nesse período, outras estão gestantes, né? Não, o vírus da Covid-19 não passa do leite materno para o bebê, tá? E, assim, é super recomendado pelo Ministério da Saúde continuar a amamentação dos bebês nesse período, principalmente até os 6 meses, exclusivo, tá? Mães, não precisa
é dar água, chá, outro tipo de alimento, até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo, né? O coronavírus não passa pelo leite materno para contaminar o seu bebê. O que você tem que fazer é manter os cuidados de higiene, né? Lavar o local, a mama com água e sabão mesmo, por pelo menos uns 20 minutos ali, uns 20 segundos ali de higiene, tá? Lavar as mãos, colocar uma máscara, né, na hora de fazer a amamentação, tá? Do contrário, pode amamentar seu bebê tranquilamente, né? O leite materno, como a gente sabe, tem todos os nutrientes essenciais e necessários para o desenvolvimento do seu bebê, para o desenvolvimento do sistema imunológico da criança, tá? Tem tudo que ele precisa até os 6 meses de idade, não precisa de mais nada além do leite materno. Ok, um alerta aí às mães, né? Bom, a outra é sobre a bebida alcoólica, né? Ela pode aumentar o risco de pegar o coronavírus? Olha, eu trouxe até uma caipirinha aqui, né, para mostrar para vocês, para exemplificar, né? Quem não gosta, né, de uma bebida alcoólica? Olha, na verdade, qual que é o problema do consumo excessivo de bebida alcoólica? O problema é o seguinte, o álcool, ele deprime o nosso sistema nervoso central, tá? Ele diminui o funcionamento do nosso sistema imunológico e ele acaba com o nosso fígado, tá? Com consumo a longo prazo. Às vezes vocês já até ouviram falar, fulano morreu de cirrose, né? Porque pelo consumo excessivo de álcool. Então, assim, nesse período que a gente está vivendo, você consumir uma quantidade muito elevada de bebida alcoólica para o seu sistema nervoso, para o seu fígado, para o seu sistema imune, principalmente, não funcionar direito, não é uma coisa legal. Não só agora, mas em qualquer momento da vida, não é legal esse consumo excessivo, tá? Porque você fica mais propenso a se contaminar, porque seu sistema nervoso não está funcionando, seu fígado não funciona direito, é o fígado que é responsável pela metabolização, tá? Das proteínas, vitaminas, minerais, tudo que a gente consome é o fígado que metaboliza. Então, se ele está sobrecarregado de álcool, ele não vai funcionar. Então, assim, para a gente ter saúde, todos os nossos órgãos, eles se comunicam e eles precisam funcionar corretamente, tá? Se você toma álcool excessivamente, ele não vai funcionar, ele vai vir à falência, tá? Ele vai ter cirrose, o que significa? O fígado morreu, acabou. Então, assim, bebida alcoólica de modo excessivo não tem recomendação, principalmente nesse período que a gente está vivendo da pandemia. Correto. Então, pessoal, vamos maneirar aí, né? Vamos tomar com cuidado e realmente tomar de forma social, né? Agora, sobre a parte da imunidade do Covid-19. Hoje já são encontrados em farmácias polivitamínicos. O consumo desses nutrientes pelas pessoas aumentou em mais de 100%. São os suplementos, vitamina D, C e zinco. Eles podem realmente melhorar a nossa imunidade? Olha, realmente, José Carlos, não se encontra mais em farmácias. Em farmácias, esses nutrientes polivitamínicos, vitamina C, B, zinco, ferro, está super em falta. O consumo aumentou, assim, mais de 100%, 150%, tá? Mas o que acontece? Realmente, a vitamina C, vitamina D, o ferro, o zinco, eles são extremamente importantes para a formação da nossa imunidade. O que é a nossa imunidade? Nossa imunidade, ela é construída por cascata de células de defesa. São células que têm função específicas de nos defender de vírus, bactérias, de todos os agressores que ele reconheça que vão nos fazer mal. Tá? Esse é o nosso sistema imunológico. Não seríamos nada sem o nosso sistema imunológico. Tá? Ele começa a ser construído desde da barriga, né, da nossa mãe, e vem se desenvolvendo até uma certa idade, até ele ficar completo. Né? As vacinas são muito importantes para ajudar nesse funcionamento. As vitaminas e minerais que a gente ingere, ela ajuda no funcionamento dessas células de defesa.
da nossa imunidade. Consumi-las é de extrema importância, mas não necessariamente eu preciso suplementá-las, e principalmente de forma exagerada. Eu estou vendo gente que todos os dias, desde a pandemia, está tomando vitamina C, por exemplo. Não tem necessidade. Primeiro, o excesso de vitamina C pode trazer cálculo renal. Quem já tem um histórico de cálculo, principalmente, não tem necessidade. Os cristais de cálculo são riquíssimos em vitamina C. Quer dizer o quê? Que você comeu exageradamente, tá? Esse tipo de vitamina. Aí você ainda está suplementando porque a vitamina C vai ajudar você a combater o coronavírus. Não é isso. Então, cuidado com suplementação. Às vezes você está causando outro tipo de doença, tá? Se você já suplementou uma vez, ok, não precisa mais suplementar. E outra coisa, não necessariamente você precisa comprar. A vitamina C, por exemplo, está muito fácil de ser encontrada. Todos os alimentos cítricos que tem aquele gosto azedinho, é muito rico em vitamina C, como laranja, limão, acerola, abacaxi, tá? Que são produtos que a gente consome sempre. São riquíssimos em vitamina C. Eu não preciso necessariamente comprar isso, tá? A vitamina D, a exposição ao sol de no mínimo 30 minutos já converte a vitamina D numa vitamina D específica para o nosso sistema imune utilizar, para nos defender, tá? Ela também é encontrada em alimentos de origem animal, tá? Carne, leite, os alimentos de origem animal em geral, tá bom? Como que a gente sabe? A vitamina D a gente pode dosar, né? Então eu não posso sair comprando. Eu não sei se meu nível tá alto ou tá baixo de vitamina D, e se meu nível estiver bom, por que eu tô comprando para suplementar, né? Isso aí é fácil. O médico, o nutricionista pede, faz o pedido e você vai no laboratório, colhe e vê. Tem a quantidade mínima e tem a quantidade máxima, tá? Se estiver abaixo do mínimo, ok, você precisa suplementar, tá? Você pode comer os alimentos ou suplementar comprando, tá? Se tiver muito alta, né, aí a gente tem outros métodos até para poder tentar diminuir. Mas eu preciso saber como que tá a minha quantidade de vitamina D no corpo para eu poder suplementar, tá? Às vezes meus níveis estão ótimos e eu tô comprando vitamina D, que não é um produto barato, tá? E tomando. Então tem que ter muito cuidado com isso. O zinco também é um importante mineral que faz parte do processo de construção das nossas células de defesa. É muito encontrado em castanha de caju, castanha do Pará, semente de abóbora, tá? Coisas também que a gente consome, tá bom? Então, assim, são elementos que realmente ajudam no sistema de defesa nosso, porém não necessariamente precisa suplementar, tá? Tem que ser suplementado com orientação de um profissional de saúde, tá bom? Então, assim, muito cuidado com isso, tá? Correto, é importante, né? Porque muitas pessoas tomam esses polivitamínicos, mas estavam fazendo alguma atividade, estavam nas academias, né? E no momento agora da pandemia, eles pararam com isso e continuam tomando esse polivitamínico. Exato. E está afetando realmente na vida deles, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, exatamente. Agora sobre as doenças, hoje sabemos que as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de óbitos no Brasil. A gente sabe aí pelas estatísticas, né, que tem mais de 1.000 mortes por dia, cerca de 46 por hora e uma morte a cada 1,5 minutos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A pergunta é, por que as pessoas com doenças cardiovasculares, como pressão alta, diabetes, obesidade, estão no grupo de risco? Elas têm mais chances de se contaminar com o coronavírus? Olha, infelizmente, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo inteiro, tá? São muitas mortes. Então, assim, o que a gente mais vê nos hospitais são pessoas com doenças cardiovasculares. Então, assim, o que são doenças cardiovasculares? São doenças que acometem o nosso coração, tá? Pressão alta, pessoas que já infartaram, diabetes, obesidade, tudo isso contribui para a gente ter doenças no coração, tá? Essas pessoas, elas estão no grupo de risco, tá? Por quê?
Porque essas pessoas, a partir do momento que elas são contaminadas, elas têm um risco maior de óbito ou de complicações pós-contaminação, tá? Elas podem vir a ter infecções piores, permanecer mais tempo entubadas, né? Que é onde você depende exclusivamente do respirador para poder respirar, tá? Você não consegue mais respirar sozinho, tá? Mais tempo de antibiótico, mais tempo de internação em UTI, tá? Isso não quer dizer que ela tem um risco maior de se contaminar com o vírus. Por exemplo, eu não tenho diabetes e do meu lado tem uma pessoa que tem diabetes e a gente está no ambiente contaminado. A mesma proporção que eu tenho de se contaminar e ela é a mesma, tá? A diferença é pós-contaminação, tá bom? É o risco que ela tem de ficar pior do que eu, tá bom? Eu posso não ter sintoma e ela pode ter todos os sintomas e evoluir de uma maneira ruim, tá? E eu não, por eu não ter esse tipo de comorbidade. E as pessoas que têm, por exemplo, a pessoa obesa, ela é toda inflamada, ela tem as artérias entupidas com gordura, tá? A pessoa diabética, o rim dela já não funciona legal, tá? Ela tem um excesso de açúcar no organismo, no sangue dela. Então, são várias coisas que contribuem para ela não ter uma evolução boa pós-contaminação. Por isso que elas fazem parte do grupo de risco. Não só esse tipo de doença, tá, gente? Outras doenças também, tá? Por isso que elas fazem parte do grupo de risco. Mas a contaminação, tendo doença ou não, todo mundo tem a mesma proporção de se contaminar, tá bom? Ok. Só uma pausinha. É que no questionamento anterior, a gente estava falando sobre os polivitamínicos, né, e nos chegou aqui uma pergunta, uma pessoa que está participando da live. Ela está perguntando aí, toda vez que começa a fazer atividade com intensidade, restringindo a alimentação, fico gripado e sinto fraqueza. Estou fazendo errado? Então, depende, né? A gente precisaria fazer uma avaliação. Mas, geralmente, as pessoas que sentem fraqueza, como está fazendo atividade física, depende que tipo de atividade física que ela começou a fazer, com que intensidade. Porque, às vezes, eu não estava fazendo nenhum tipo de atividade física e, de repente, eu já começo correndo, né? A todo vapor. Quem explicaria isso melhor é um professor de educação física, né? Mas, assim, a gente não pode começar, assim, a todo vapor, correndo 10 quilômetros, não é assim. A gente tem que começar devagar. E outra, para a gente começar a fazer algum tipo de atividade física, a gente tem que começar bem alimentado, né? Eu vejo muitas pessoas começando fazendo atividade física, geralmente pela manhã, em jejum. Isso não é legal. Então, isso causa o quê? Fraqueza, né? Aquela sensação de desmaio ou até desmaio mesmo, tá? Isso acontece. Por quê? Você já passou a noite inteira dormindo, né? E você não está se alimentando. Então, você já passou a noite inteira de jejum. Aí você levanta, um exemplo, 6 horas da manhã, não se alimenta, não come nada e vai fazer uma atividade física, né? A última vez que você se alimentou foi no dia anterior, 9 horas da noite. Já são 6, 6 e meia da manhã, 7 horas do outro dia. Olha quanto tempo de jejum que você já ficou. O seu corpo, ele precisa de combustível para funcionamento, para funcionar as coisas básicas, as coisas mínimas, tá? Ele precisa de combustível, assim como um ônibus, um carro precisa de combustível, o nosso corpo precisa de combustível. Então, assim, você fazer qualquer tipo de atividade, principalmente física, que exige muita energia de jejum, isso não vai dar certo, tá? Tanto é que, por que às vezes, quando a gente desmaia, né, às vezes alguém que está perto fala assim, você comeu? Né? Ou pega um copo com açúcar. Por quê? O açúcar é o principal combustível para funcionar o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele comanda, né, as nossas funções. E ele é um órgão que a gente chama que é glicose dependente, ou seja, ele só funciona com glicose, com mais nada. Se você fica muito tempo de jejum e vai fazer qualquer atividade e ele não tem esse combustível, ele apaga. E o que é apagar? Ele desmaia. Né? Aí você começa a sentir fraqueza, um mal-estar, geralmente uma visão turva, começa a suar bastante, né? Até que você tem que parar e descansar. E algumas pessoas chegam a desmaiar porque não tem energia, não tem combustível,
Então, assim, em resumo, duas coisas. Tem que se alimentar bem antes de fazer uma atividade física. E começar devagar, né? Se você já não tem hábito de fazer alguma atividade física, não pode começar assim de uma vez só no embalo, né? E se você puder, sempre fazer atividade física sob orientação de um profissional da área, tá bom? Correto. Bom, outro questionamento é sobre as pessoas com câncer em tratamento ou não. Elas também fazem parte do grupo de risco, isso é verdade? Elas estão super dentro do grupo de risco, qualquer tipo de câncer, tá? Por quê? Porque o tratamento da pessoa com câncer, geralmente é quimioterapia, radioterapia, muitas vezes cirurgia, às vezes os 3 tipos de tratamento, ou às vezes só a quimio, ou só a rádio, né? Ou só cirúrgico. E esse tipo de tratamento, ele abala muito a nossa célula de defesa, que é o nosso sistema imunológico, né? Principalmente a quimioterapia. O que é a quimioterapia? É um conjunto de medicação para combater as células cancerígenas. Só que essas medicações, elas agridem a imunidade. Então, assim, muitas vezes vocês já viram, né? Antes da pandemia mesmo, as pessoas que fazem tratamento de câncer, elas sempre usam máscaras, né? Essa máscara não é para proteger você de pegar alguma doença dela, é para proteger ela de pegar alguma doença de você ou do ambiente, porque a imunidade dela é muito baixa, extremamente baixa. E o nosso ambiente é muito contaminado, tá? A gente não pega doença a todo momento, porque o nosso sistema imunológico está funcionando 24 horas por dia, tá? Porque senão a gente estaria doente a todo momento. E quando essa pessoa com câncer está em tratamento, o sistema imunológico dela não está funcionando legal. Então, ela sempre tem que usar máscara, não pode ficar saindo em muitos lugares. E agora, nesse momento de pandemia, isso deu uma piorada, né? Então, assim, ela está dentro do grupo de risco, ela tem que ter cuidado muito maior, tá? E é importante, José Carlos, as pessoas entenderem o seguinte: muitas pessoas estão com dúvidas sobre, eu tenho que parar o tratamento de câncer no período da pandemia, tá? Muita gente está no início, no meio ou no final do tratamento, ou diagnosticou agora, porque ela tem que ficar indo em hospitais para poder fazer o tratamento, consultas, contato com outros doentes, profissionais da saúde, né? Então, gente, isso aí não é recomendado parar o tratamento, porque o câncer é uma doença muito agressiva. Quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais rápido começar o tratamento, melhor. Com relação a parar o tratamento ou continuar, tem que ser discutido com seu médico, tá? Não decida por si só, tá? Sempre converse junto com a família, converse com seu médico, ele vai saber explicar direito as consequências, os pós e contras sobre isso, tá? Mas assim, não pare suas medicações, não pare nenhum tratamento por conta própria, não só com relação ao câncer, mas a qualquer outro tipo de doença. Tá? Não pare seu tratamento por conta, consulte sempre o seu médico, tá? Correto. Também chegou aqui para a gente uma pergunta que é sobre a parte da imunidade, né? Quais alimentos devem ingerir diariamente para aumentar a imunidade? Tem alguma receita assim? Olha, na verdade, não tem nada assim muito específico. Se você tiver uma alimentação colorida, você já está ajudando em muito sua imunidade. Colorida e natural, né? As frutas, as verduras, hortaliças, né? O que a gente pode ficar atento é o seguinte: água, beber muita água, porque o nosso sistema imunológico precisa de água, tá? Água, gente, é água, não é chá, não é suco, é água, tá? Alimentos verde escuro, devido à quantidade de ferro, tá? E lembrando, uma observaçãozinha aqui, que toda vez que você for comer alimento verde escuro, você tem que ingerir junto uma vitamina C, tá? Não vitamina C suplementada. Um limão, uma laranja, um abacaxi, uma acerola. Por quê? O ferro do alimento verde escuro, ele não é absorvido sozinho, tá? Ele precisa da vitamina C para ser absorvido. Então, se você come um alimento verde escuro sem vitamina C, infelizmente o seu organismo não vai absorver ele e ele vai ser eliminado, tá? Então, precisa de uma vitamina C junto ou depois, tá? Bem assim, depois não é muito tempo depois, imediatamente após, tá?
A carne vermelha é o alimento que mais tem ferro que existe, tá? É a carne vermelha. E ele não precisa de vitamina C nenhuma. O ferro da carne vermelha já é absorvido por si só. Comeu, já está absorvido, tá? Então, os alimentos ricos em ferro. Vitamina D é a exposição ao sol, como eu já tinha dito. E o zinco e a vitamina D são alimentos ricos de origem vegetal, né? Leite, carne, iogurte, né? Alimentos de origem animal, desculpa, falei vegetal, né? Alimentos de origem animal são alimentos muito ricos em ferro, tá? Ferro e vitamina D e também de zinco. Então, assim, ingerindo esse tipo de alimento de forma variada, você já vai estar ajudando em muito seu sistema imunológico, tá? E tomando um solzinho, né? Correto. Bom, um dos últimos questionamentos, né? Assim, devido ao alto índice de contágio pelo vírus do Covid-19, os cuidados do manuseio e consumo dos legumes, frutas e verduras devem ser redobrados. Qual a recomendação para esses cuidados, né, já que hoje a gente busca estudos de mercados, né? Então, quais seriam os cuidados que a gente tem que ter com esses produtos? Realmente agora, cuidado a gente sempre, esse cuidado a gente sempre teve que existir, né? Mas agora ele tem que ser, assim, redobrado, né? Até porque, assim, ele está exposto, né, ao ar livre, muitas pessoas pegando, escolhendo ali, várias pessoas colocam a mão nos alimentos, principalmente os in natura, né, os naturais. Então, o que eu falo para vocês? Se você for colocar os alimentos na mesa ou na bancada, limpe a bancada antes, com água e sabão mesmo, tá? Ou com água 70, bem limpado, tá? E aí, quando você chegar com a sacola, limpe a superfície da sacola também, porque não adianta você limpar a bancada e chegar com uma sacola contaminada e colocar em cima, né? Limpe a superfície da sacola, tá? Com álcool 70, pode ser, tá? E quando você tirar os alimentos, antes de você tirar os alimentos da sacola, você vai preparar uma solução, que você vai pegar 1 litro de água, tá? De água potável, e colocar 1 colher de sopa de água clorada, tá? Para 1 litro de água. Se você quiser 2 litros de água, 2 colheres de sopa, tá? E assim proporcionalmente. E deixar o alimento in natura lá durante 30 minutos. Deixou 30 minutos, depois você tira e lava com água corrente novamente. Aí ele está pronto para consumo ou para guardar na sua geladeira, tá? Agora, não pegue só o alimento, lave com água corrente e jogue na geladeira. Ou já pegue e já coma, porque o alimento pode estar contaminado, tá? Então, assim, repetindo, lave o alimento com água corrente, depois prepare uma solução com água e 1 litro de água para 1 colher de sopa de água clorada, tá? Coloque o alimento e deixe por 30 minutos. Depois lave de novo, tá? Para evitar que fique excesso, às vezes, de concentração de água clorada em algum local, superfície do alimento. Lave de novo e pronto para o consumo. Ou para guardar na geladeira ou para consumir mesmo. Correto, muito boa essa dica. Eu vejo sempre a minha esposa fazendo isso, né? Mas agora eu acho que ela vai começar a fazer da forma técnica. Bom, ok, né? Agora tem algumas perguntas aqui que chegaram, que a gente gostaria de passar para você, né? Para que você também contextualize. Tá, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui, tem muita enxaqueca, pode estar relacionado à alimentação? Olha, pode estar relacionado à alimentação, sim, tá? Principalmente alimentos muito gordurosos e doces, né? Principalmente, assim, chocolate, alimentos muito ricos em açúcar, tá? Mas o importante é lembrar o seguinte, eu não posso falar que a causa da minha enxaqueca é isso, é alimentar, né? Eu preciso procurar um especialista, tá? Geralmente um neurologista, que é um especialista em cabeça, tá bom? Para poder fazer um diagnóstico certinho, tá? Fazer alguns exames de imagem, que é importante, porque dor de cabeça pode ser uma simples dor, tá? Ou podem ser outras coisas, tá bom? Pode ser um coágulo, pode ser um aneurisma, ou não pode ser nada, pode ser uma simples dor por estresse,
tá? Ou por alguma outra coisa, tá? Não tô assustando, mas é porque, assim, muitas pessoas acham, é isso e pronto. Não, procure um profissional, tá? Primeiro para te diagnosticar corretamente. Depois do diagnóstico, aí vem o tratamento, né? E um dos tratamentos para enxaqueca, dependendo do tipo, porque existem mais de 100 tipos de dor de cabeça, tá? Não necessariamente dor de cabeça é enxaqueca também, tá? Então, assim, mas você tirar chocolate, alimentos ricos em açúcar, dependendo do tipo da sua dor, ela já melhora bastante, tá bom? Correto. Bom, também tem uma agora que chegou que relativo ao que foi abordado anteriormente, né? Para a higienização dos alimentos, posso usar álcool 70 ou em gel? Tá, então, não é recomendado não, tá? É melhor usar a solução clorada mesmo, que é mais indicada para poder fazer a higienização dos alimentos. Álcool em gel, álcool 70 é mais para higienização de objetos, de bancada, maçanetas, tá? Para o alimento, o ideal é usar a solução clorada mesmo, tá? O hipoclorito. Ok. O nosso tempo já está quase finalizando. Aí temos mais 3 perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue tocar elas, né? Como cuidar da alimentação e saúde de diabéticos? Como livrar a ansiedade, vontade de comer e não poder sair de casa? Olha, com relação ao diabético, isso é muito importante, né? Primeiro que o diabético, ele tem hiperfagia. O que é hiperfagia? É uma vontade monstruosa de comer, tá? Isso é característica do diagnóstico mesmo, da pessoa com diabetes. Então, assim, ela já comia muito e aí ela é diagnosticada, ela come mais, tá? Então, assim, o que é diabetes? É o excesso de açúcar no sangue. E eu não posso ter esse excesso de açúcar no sangue, porque senão vou ter falência de rim, vou começar a não enxergar direito. Se eu tiver uma ferida, ela não cicatriza. Se você precisar de fazer uma cirurgia, ninguém quer fazer, porque ninguém quer fazer uma cirurgia que não cicatriza, tá? Então, por isso que o diabético, ele precisa se cuidar. Então, assim, a alimentação do diabético, primeiro, ela tem que ser rica em fibras. Todo alimento de origem vegetal é rico em fibras, tá? O que a fibra faz? A fibra, ela dá uma saciedade maior, tá? Ou seja, você não sente muita fome depois que come fibras, tá? Ela te sacia por um período mais prolongado, tá bom? E se você tiver com a glicose alta, a fibra ajuda a diminuir a glicose também. Então, por isso que a fibra é super importante. Usar adoçante para poder adoçar as bebidas, para fazer algumas preparações, tá? Não usar o açúcar cristal, esse que a gente compra, tá? Porque o adoçante, ele tem o poder de adoçar, só que ele não tem tanto açúcar como o açúcar normal. Os produtos têm que ser substituídos por produtos diet. Tudo que é diet quer dizer zero açúcar, tá? Não é light. Light é outra coisa. Light quer dizer que tem menos alguma coisa no produto, tá? Ou, por exemplo, 20% a menos de gordura, tá? 30% a menos de alguma gordura saturada ou algum outro tipo de substância. Isso é o light. Diet quer dizer zero açúcar. Então, diabético podem consumir os produtos diet, tá? Tem que ser trocados por esses. E diminuir o carboidrato da alimentação, tá? Todos os produtos, todos os alimentos brancos são ricos em carboidratos. Quais são? Arroz, pão, macarrão, mandioca, batata. Todos esses alimentos são ricos em carboidratos. Quer dizer que eu preciso tirar, não posso comer nunca mais? Não, isso não existe para nenhum dieta brusca, não existe para nenhum tipo de tratamento, tá? O que eu tenho que fazer é diminuir, tá? Porque o que acontece? Eu como lá 3, 4, às vezes até 5 colheres daquela de servir grande de arroz. Não, eu não posso fazer isso, tá? Eu preciso ter uma dieta individualizada, por isso que é importante procurar um profissional de saúde, tá? Eu não posso ficar usando essas dietas que é para todo mundo, de internet,
tá? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua necessidade nutricional, tá? Então, assim, cuidado com essas dietas loucas, essas dietas low carb, essas dietas que são assim, que você tira tudo e não consegue levar ela por muito tempo, tá? Você precisa ter uma dieta saudável, tá? Uma dieta que você possa comer de tudo, só que em poucas quantidades. É uma dieta que você pode levar para a sua vida inteira, tá? E o diabético precisa fazer atividade física, tá? Nesse período está um pouco complicado, mas assim, o diabético precisa fazer atividade física para poder diminuir essa glicose. Com relação à ansiedade, quem tem esse problema é de extrema importância, além da alimentação, lembrando, procurar um profissional psicólogo, né? Procurar um médico psiquiatra que também é especialista nessa área, tá? É importante fazer terapia, tá? Juntamente com a alimentação. Não é só a alimentação, tá? Que ajuda na ansiedade, então tem que ser, assim, um tratamento multiprofissional, tá? Evitar comer produtos, alimentos que te deixam muito acesos, né? Por exemplo, com cafeína, café, Coca-Cola, chá preto, chá mate. Geralmente esses produtos atrapalham no sono, né, de qualquer pessoa, principalmente nos ansiosos. Produtos escuros, de cor escura, né? Cuidado com isso. E também fazer atividade. Quando a gente faz alguma atividade, libera o hormônio do bem, da felicidade, né? Então, isso é muito importante para o tratamento de uma pessoa ansiosa. Correto. A outra é, quais alimentos possuem vitaminas D e C e eles podem auxiliar na imunidade? Os alimentos que têm vitamina C são cítricos, né? Que são aqueles azedinhos. Laranja, limão, abacaxi, acerola, mexerica, pocã. Todos esses azedinhos são riquíssimos em vitamina C, tá? Você pode consumir que você vai estar ingerindo vitamina C. Vitamina D, exposição ao sol, no mínimo 30 minutos, tá? Que precisa para poder fazer a conversão para vitamina D. E os alimentos de origem animal têm vitamina D. Ovos, leite, iogurte, carne, tá? Os produtos de origem animal têm vitamina D, tá? E elas ajudam sim na construção do trabalho das nossas células de defesa, tá? Que é a nossa imunidade. Tá, mas lembrando, igual a gente falou no início, não existe nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de chá, nenhum tipo de suco que combata o coronavírus, tá? É uma alimentação balanceada que vai ajudar o nosso corpo a funcionar bem, estar em pleno funcionamento para manter a nossa saúde e, consequentemente, combater o vírus. Ok, doutora. Bom, vamos para a nossa última pergunta aqui que o pessoal encaminharam. Assim, estou fazendo regime intermitente. Isso é seguro? Acho que quase todas as pessoas meio que fazem isso, né? Principalmente agora nessa pandemia. Ela está perguntando. Então, sim, o jejum intermitente, não existem muitas comprovações sobre o jejum intermitente, né? Então, assim, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é você ficar muitas horas de jejum, né? E aí tem cada pessoa, dependendo se ela está com um profissional ou não, estabelece as horas de jejum, aí só depois você se alimenta. Isso vai depender para qual objetivo, tá? Se está fazendo jejum intermitente, se você está com alguma patologia, alguma doença, para emagrecimento, você quer melhorar a sua alimentação, vai depender do objetivo, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar muito com jejum intermitente, tá? Porque devido a muitas horas de jejum, ainda mais para quem tem uma vida muito agitada, uma vida muito corrida, tá? Ficar muitas horas sem se alimentar. Mas isso vai de cada profissional e do objetivo de cada paciente sobre o jejum intermitente, tá? Para algumas pessoas funcionam, para outras não, tá? Tem gente que não consegue levar por muito tempo, outras pessoas conseguem, né? Tem que ficar monitorando com exames de sangue, né? Que são os laboratoriais, tá? Não é só fazer conta e achar que tá tudo certo. Então, assim, tem que ter acompanhamento com um profissional de saúde, tá?
Ok, doutora. Bom, os assuntos são muitos, né? Mas nosso tempo já está extrapolado. Gostaria que a senhora fizesse aí as considerações finais, né, sobre essa live, para que a gente possa dar encerramento à mesa. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar passando um pouco do meu conhecimento para todos, né, que entraram. Agradecer a MTU, STU, SESC, tá? Agradecer a você, José Carlos, né, pela participação. E falar para vocês que a alimentação não é simplesmente por saciedade, né? Estou com fome, quero comer. Né? A alimentação é mais que isso. A alimentação é saúde, a alimentação é qualidade de vida. Então, cuide da sua alimentação, cuide da alimentação da sua família, dos seus filhos, tá? Porque a alimentação é saúde e saúde é vida, tá? Procure um profissional para te orientar. A gente está sempre à disposição para o que precisar, tá? Porque o que a gente quer ver são as pessoas com saúde, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Tá bom? Muito obrigada. Ok, doutora. Bom, pessoal, estaremos encerrando agora nessa live. Quero agradecer aí a todos os participantes que nos encaminharam os questionamentos. Agradecer a doutora Cíntia aí, que realmente, né, explicou de forma simples essa parte dos nossos hábitos alimentares e que são dúvidas frequentes aí dos trabalhadores. Obrigado a todos. Né? Encerramos agora essa live. Tchau. Tchau.